Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um e que possamos refletir hoje todo ensinamento, toda conversa, todo o aprendizado que vamos passar hoje, todo ensinamento para nós e que possamos trazer para nós conhecimento, que através dele possamos refletir e analisar cada passo que damos em nossa vida. Hoje eu venho falar um pouco do livro Caminho, Verdade e Vida, do item 128, Dádivas Espirituais. Estudando um pouco esse presente que Jesus nos deu, que eu acho que o maior presente, maior dádiva que Jesus nos deu através de Allan Kardec foi a doutrina espírita, que hoje abre um leque de entendimentos na nossa vida e que possamos, através dela, entender e compreender muitas coisas que acontecem conosco e passagens, da nossa vida aqui na Terra e que nos leva a entender que existe uma outra vida fora essa. E isso nos traz esse entendimento. Por isso, quando lemos o início do livro, e ele fala nesse capítulo 17, versículo 8 de Mateus, e descendo eles do monte, os apóstolos, que acompanhavam Jesus, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite diante dos mortos. Quando Jesus pede isso aos apóstolos, e a gente fica pensando, por que nessa época o entendimento das pessoas era muito difíceis e eles não acreditavam muito, tinham certas dificuldades por causa da educação, o entendimento de cada um lá naquela época. Isso nos traz dizer que Jesus tinha preocupação porque, como ele fala no próprio da dificuldade das pessoas entenderem, e isso poderia trazer inúmeras consequências, discussões e atrapalharia muito e criaria mais problemas. Por isso que ele pede exatamente isso, para que os apóstolos se contessem. E ele fala na primeira tópico aqui desse item, desse capítulo aqui, o 128, ele fala: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que ser prudente, exatamente em entender quando Jesus fala aos apóstolos que eles se contessem e não revelassem o que foi visto, entendeu? Essa transfiguração que aconteceu naquele momento ali no monte. Então, ele estava ciente desse entendimento, de que a coisa poderia ter outros caminhos, outras discussões. Por isso que ele pediu prudência, pediu que não falassem, do que acontecia. E ele fala assim: e o próprio Mestre Divino, quem nos exemplifica, exatamente, porque Jesus tinha a capacidade de se conter, diante de aparecer, porque, como se fala, quando fazemos a caridade, quando fazemos um ato de bondade, a gente tem que ser mais humilde e procurar ser
mais conciso nessas coisas, para não poder sair aí se divulgando, se auto-elevando, né? Que não é bom. E ele continua: tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do tambor. O tambor era o monte onde eles estavam, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros. Essa transfiguração, quer dizer, o que Jesus transformou na frente dele, que ele foi um presente que deu a ele, né, essa dádiva para esses apóstolos, e mostrar exatamente o quanto era importante isso para Jesus. Por isso que ele pediu para não ser revelado. E ele fala ainda: junto de gloriosos emissários do plano superior. Quer dizer, Jesus não estava só, ele tinha vários espíritos ao seu redor, entendeu? E isso mostrou a eles. A gente fica às vezes imaginando como seria isso, como seria essa transfiguração, esse momento em que os espíritos, os apóstolos assistiram essa passagem lá no monte. Seria uma coisa grandiosa, um espetáculo inesquecível. Então, o que nos leva sempre a ficar pensando, né? Quanto maravilhoso foi esse momento. E ele continua: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então ele pedia que só depois de ser ressuscitado, né, como ele fala, é que poderiam ter havido esses comentários. E o mestre ainda continua: o mestre não determinou a mentira. Claro que ele não pediu para ninguém mentir, só não dizer, não divulgar aquilo que eles tinham visto. Entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Exatamente, tudo no seu momento e na sua hora. Portanto, o que devemos entender novamente, de que tudo tem o seu momento e sua hora para acontecer, porque às vezes, quando queremos muitas coisas que não estão fora daquele momento, nos atrapalhamos, damos reveses na vida, porque acontece isso. E Jesus tinha esse entendimento de que se divulgasse isso antes dele ressuscitar, poderia acontecer vários problemas. E como ele fala aqui, cada situação reclama certa cota de conhecimento. Então, era como se ele fosse divulgar uma coisa e não pudesse nem explicar o que estava acontecendo. Então, teria que estar sabendo o porquê daquilo aconteceu e por que aquilo estava naquele momento ali de uma maneira mais sucinta, assim, mostrar quanto era importante o momento em que Jesus fez aquela transfiguração, para que as pessoas ali presentes entendessem quanto grandioso era o Mestre. E voltando aqui para outro tópico, que ele fala o seguinte: Jesus sabia que a narrativa prematura da subdivisão poderia despertar incompreensões. Exatamente isso que a gente fala. E gozações, sarcasmo nas conversações vulgares e ociosas. É exatamente isso. A grande preocupação de Jesus era exatamente essa mesmo. De que o que aconteceu naquele momento pudesse transformar isso num problema maior lá na frente e ocasionasse maiores dificuldades de entender a mensagem que o Cristo estava passando. Então a gente vê nesse tópico aqui de que essas dádivas, quando ele fala, nos traz sempre
entendimento de que cada momento a gente tem que falar. Por isso que acontece muito, que a gente fica muito, às vezes, ansioso de falar alguma coisa que possa nos engrandecer, às vezes achar bom naquele momento, mas na verdade não é bom, só faz nos atrapalhar. E ele continua, não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, exatamente. Salientantes, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Exatamente. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de ser, de proceder, e ele tinha um grande cuidado quando ele fala de divulgação do que eles tinham visto, porque cada um talvez fosse narrar a sua maneira e com isso traria muitas consequências. Cada um tinha uma visão e cada um enxerga as coisas da sua maneira, né? Cada um tem a sua visão, a sua maneira. Então a grande preocupação de Jesus era exatamente isso, segurares para não haveres problemas futuros. E esses problemas ocasionar desentendimento e consequências outras. Então, ele fala, não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus e que sentando caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram, mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, para que tudo o que se conquista no céu é realizável e intransferível. A importância é exatamente disso. O quanto é importante a gente ter o conhecimento, saber o que você sabe. Muitas vezes, o que nós passamos e o que entendemos e o que aprendemos através do conhecimento dentro da doutrina espírita, às vezes não vamos entrar em discussões, em bate-boca, porque as consequências, às vezes, de esclarecer, às vezes nós atrapalhamos, porque nos empolgamos e isso, muitas vezes, as pessoas, os outros, não estão querendo escutar aquilo. Então, cada momento é importante, por isso quando ele fala assim, temos que dar por doses, por etapas, por momentos em que a condição do entendimento é o que nos leva sempre a entender dessa maneira. Portanto, a vida da gente tem que ser dosada a cada instante e que possamos sempre caminharmos muito nessa direção e aprendermos sempre de que o momento certo para cada passo é esse. Então, seguimos em frente para não estarmos tropeçando e caindo, porque a vida nos ensina que os momentos são muitos e a doutrina, essa dádiva que nós ganhamos, que eu falo, esse presente que veio através de Allan Kardec, conseguiu codificar isso tudo através dos espíritos, que nos engrandece, nos ajuda muito nessa vida a entender e não sofrer tanto, não sofrer, porque a gente tem que aprender sempre que a vida é importantíssima. São momentos únicos em que estamos aqui e temos que aproveitar da melhor maneira possível, porque tudo que para nós aqui passamos, somos de uma maneira mais importante e
temos que ter sempre as virtudes melhores, a vontade de se melhorar, a vontade de corrigir nossos erros, para que lá na frente não sofremos tanto, né? Quando chegarmos no mundo espiritual, talvez tenha dado um pequeno passo à frente. E com isso nos elevemos mais, aprendendo mais aqui, porque aqui é a nossa escola, onde nós aprendemos sempre de uma maneira melhor e mais compreensiva. Essas dádivas que Jesus nos mostra, que mostrou a Pedro, a Tiago, a João, e que nos mostra a cada dia, né? Cada dia nós aprendemos, Deus sempre está nos mostrando o quanto é importante para nós essa caminhada aqui, essas labutas, essas dificuldades, esses problemas que nos aperreiam tanto às vezes e que não vemos saída, E Jesus nos mostra que tudo passa, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E o que possamos aprender sempre é que Jesus está sempre do nosso lado. Quando a gente estuda um pouco e aprende ensinamentos constantes, e você aprende que temos que encontrar o Jesus que está dentro de cada um de nós. Existe um Jesus dentro de nós. E se a gente encontrar Ele e a gente viver Ele, com certeza as mudanças virão muito maiores, muito mais grandiosas, muito mais sábias. E isso nos eleva de uma maneira tal que nós vamos ter uma compreensão tão mais profunda da nossa vida que você vai valorizar outras coisas que você nem pensaria e que tem tanto mais valor do que muitas coisas materiais que nos apegamos, que nos dedicamos e botamos como os objetivos e que tal e tal e tal. E isso sempre às vezes nos atrapalha muito, nos dá muita dor de cabeça e caminhamos muito para trás. Aliás, não para trás, mas nós paramos e estagnamos. E isso nos impede de seguirmos mais em frente quando nos apegamos a essas coisas que não nos fazem tanto bem, né? Só faz aqui, é um momento, é só um momento que passa. Então, devemos aprender um pouco, estudarmos mais e aprendermos sempre, porque a vida nos mostra sempre que temos que caminharmos para frente, mesmo tropeçando, mesmo caindo, e nos segurando, porque o nosso presente, a nossa está lá na frente, a nossa luz está lá na frente, nosso Jesus está ali nos esperando de braços abertos para nos receber e nos agasalhar com seu amor, com sua paz. É isso que nós temos que caminharmos sempre e lutarmos com esse amor e essa bondade. Portanto, esse grande passo é que temos que dar na nossa vida. Procuremos sempre e lutarmos com sabedoria e entendimento. Por isso que cada situação reclama certa cota de conhecimento, como ele diz aqui, porque exatamente cada situação temos que ter o entendimento, a sabedoria de lidar com aquele momento, com aqueles problemas que acontecem na nossa vida e sabendo que tudo aquilo ali vai passar, porque quando a gente olha para trás e vê as dificuldades que passamos, os problemas que tivemos e que achamos naquele momento
que não tínhamos saída, não tínhamos como se livrar daquilo, e a gente olha e sabe que tem, e conseguimos passar por ele, a gente sabe que a vida nossa é sempre para frente. Nós não andamos para trás. E isso é que nos dá sempre esse entendimento e essa sabedoria. Portanto, vamos ter fé sempre e acreditar que a vida nos é boa, mesmo quando sofremos muito. Porque cada um tem o seu caminho a seguir, a sua trajetória a seguir, o seu momento a seguir, certo? E as escolhas sempre serão nossas, sempre. Nós é que temos de escolher o nosso caminho, o nosso destino. Nós é quem fazemos as escolhas. Quando falamos que, o pastor falou isso, o padre falou aquilo e fomos por ele, mas sempre será a nossa escolha. Ele disse, mostrou aquele caminho, mas a escolha daquele caminho, quem vai dizer é você, se vai ou não. Então, o que possamos entender é o seguinte, que a vida da gente sempre é nossa decisão. É nossa decisão que escolhemos tudo isso. Pedimos sempre a Deus orientação para que não erremos muito, para que não caímos muito em dificuldade, porque a vida sempre nos traz esses ensinamentos. E cada queda é um ensinamento, cada dificuldade é um ensinamento. Portanto, agradecemos sempre a Deus e a Jesus, que nos dá sempre essa força e esse entendimento, para que não caímos, através da doutrina espírita, que é grandiosa, maravilhosa, de uma sabedoria em que, quanto mais estudamos e entendemos, nos aprofundando, é que nós entendemos quanto é grandiosa essa doutrina, quanto é maravilhosa, quanto é sábia, e ela nos ensina isso, para que quando chegamos do outro lado, sofremos menos, teremos menos dificuldade e sabendo muito mais onde buscar ajuda, porque é através dela e com o que nós plantamos aqui, é que a ajuda virá do outro lado. Então, vamos plantar coisas boas, plantar coisas maravilhosas, porque Jesus está sempre nos apoiando, porque Ele está dentro de cada um de nós. É como eu disse antes, temos que encontrar esse Jesus que está aqui, querendo que nós encontremos Ele, nós o abracemos, que nós o seguimos e que nós temos que caminharmos junto com Ele. Que Jesus sempre nos mostra que a força e o amor é grandioso em nossos corações. Portanto, vamos aprender sempre. E quando Jesus fala de que temos que ter a capacidade que tudo tem o seu momento, tem o exemplo, né, dele, que temos que partilhar sempre os ensinamentos de maneira contida, preciosa, naquele assim que vamos dar cada passo, cada momento, usar com sabedoria, passando tudo o que aprendemos de bom e que possamos olhar no outro, se ele está entendendo qual a dificuldade, como ele pode absorver mais isso aí. É isso que pensamos, é isso que devemos, através desse ensinamento do Cristo, que há um tempo para tudo. Há um tempo, e esse tempo a gente tem que saber usá-lo no momento certo, na hora certa, e que ele possa nos engrandecer sempre. Eu peço sempre que, em cada dificuldade minha, eu possa lutar
com paciência e entender que cada momento ele precisa de uma superação, de um entendimento, para que não nos deprimimos, não descemos para baixo e com isso nos atrapalhamos muito, porque às vezes fica mais difícil subirmos para o entendimento. Portanto, temos que nos agarrar a esse ensinamento que a doutrina nos traz e que Jesus nos mostre sempre o que possamos levar e aproveitar dessa vida para quando chegarmos no nosso dia e as maletas, como dizer, estiverem prontas, saberemos que fizemos alguma coisa de positivo, que plantamos alguma coisa boa para a nossa colheita lá do outro lado. Porque as dificuldades são grandes. Você sabe que as dificuldades aqui são enormes. E por isso que não é fácil, nada é fácil. Então, a luta sempre é constante, é difícil, mas temos que plantar, mesmo com essas dificuldades, coisas boas, coisas maravilhosas, e com isso nos elevemos para patamares melhores quando chegarmos no mundo espiritual. Então, vamos aprender um pouco, estudar e ter muita sabedoria, aprendendo todos os ensinamentos que Jesus nos mostra a cada dia. A vida sempre nos traz muito entendimento, muita coisa, e nos mostra sempre, né, que tudo que passamos são aprendizados. Tudo que passamos são ensinamentos que levamos para a vida toda. É isso aí. Vamos lutar sempre. Que a paz, né, esteja sempre no coração de cada um de nós. Que através de nossa paz, do nosso equilíbrio, através disso, a paciência, da benevolência com todos, da sabedoria, de entender o próximo, nos traga sempre caminhos melhores a seguir. E não vamos nos atrapalhar, porque essa dádiva que foi esse presente, né, que através da doutrina, através do ensinamento do Cristo, que nos abre um leque de entendimento, nos abre um leque de visão do que às vezes estamos antigamente fechados, sem ter esse entendimento todo hoje da vida, o que é a vida, não é? Aí a gente fica meio, às vezes, né, naquela época, meio perdido sem ter esse entendimento, e agora com a doutrina ela abre esse leque e a gente consegue enxergar muita coisa que nos mostra saídas que a gente não enxergava, entendimentos que a gente não entendia, compreendendo situações que a gente não entendia. E isso tudo é a parte da vida, né? Então, são essas aberturas que conseguimos caminharmos mais para frente, nos melhorarmos cada dia. É o que eu posso entender da vida um pouco, que passa, e isso nos faz sempre nos engrandecer a cada instante. Portanto, meus irmãos, eu fico às vezes pensando como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso, como Deus nos dá essa vida e esse entendimento.
Como hoje nós temos esse entendimento, como hoje nós temos a sabedoria, nós que praticamos essa doutrina, estudamos ela e através dela, com certeza, abriremos corações, mostrando que é através da caridade que nos faz sempre nos elevarmos cada vez mais. Uma caridade com amor, sem esperar nada em troca, caminhando sempre em prol do irmão mais necessitado, olhando sempre para ele. Embora a gente tenha que fazer muita mudança ainda temos que mudar muito, mas quando a gente já tem esse entendimento, quando já tem essa compreensão, a gente sabe que o mundo está mudando, o mundo para muitos ainda existe muita dificuldade, e para muitos o mundo está pior, mas sabemos que o mundo está caminhando para uma renovação maravilhosa e que o bem vai prevalecer sobre o mal. E isso já nos desconforta, já nos eleva a nossa autoestima de que saber que tudo isso vai melhorar um dia, lá na frente. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. E isso nos traz um grande alívio quando sabemos dessa renovação que está acontecendo no mundo. Então, as dificuldades vão existir? Vão, sim. Mas cada um vai saber exatamente como proceder quando tem o conhecimento e como saber caminhar. Cada um vai ser a sua maneira, né? Cada um vai ser de acordo com o seu entendimento, mostrar que a vida que Deus nos deu é para ser vivida da melhor maneira possível, procurando sempre auxiliar, procurando sempre melhorar, olhar os outros com bondade, procurar sempre entender o outro, mesmo que o outro não lhe entenda. Os ensinamentos de Jesus sempre foram importantíssimos na vida da gente e a gente tem que aprender com eles. Eles nos mostram o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa aprender, o quanto a gente precisa saber ainda. Ainda sabemos muito pouco, mas o que sabemos já nos dá um grande passozinho para frente. E esse momento da vida é que devemos aproveitar de melhor maneira possível. Estamos aqui, uma passagem rápida, e temos que aproveitar os presentes que Deus nos dá, as dádivas que Deus nos dá a cada dia, cada momento, cada transformação que fazemos, cada momento de alegria e que nós praticamos ao próximo. Isso nos engrandece, isso nos alivia o coração, nos mostrando ainda que somos espíritos em evolução, que temos que melhorar, temos que praticar ainda mais. Sempre. Olhemos sempre para Jesus e que possamos criar atitudes boas, pensamentos bons. Jesus quer de cada um de nós elevação, bondade. Só pede isso, o amor ao próximo. Só pede isso para cada um de nós. É isso aí. Amor e paz. E eu peço sempre a Deus que nos dê força, entendimento,
sabedoria, para que eu possa tomar decisões boas e que eu possa sempre caminhar numa direção melhor. E é o que devemos fazer, cada um de nós. Pedir a Deus o quanto devemos ainda melhorar, dando força e entendimento. Que o Pai nos ensina sempre que a bondade no coração é muito importante. Que ela sempre nos alivia, nos dá força e entendimento. Ó Pai Celestial, cheio de amor e bondade, que a Tua luz infinita e o Teu amor nos engrandeça sempre, dando a cada um de nós o entendimento e a sabedoria, com paz e grandiosidade no coração, e que nos eleve, Senhor, no Teu amor, na Tua bondade. Que a espiritualidade amiga sempre nos auxiliando, dando a força necessária, e que possamos sempre nos engrandecer a nossa alma, nosso espírito, nos fortificando, nos elevando, para chegarmos do outro lado mais concisos e potentes, fortes, para aguentar a labuta do outro lado, que são constantes também. Então, a vida continua, e nós sabemos disso, e isso nos faz entender que quanto podemos ainda plantarmos aqui, plantarmos coisa boa para colhermos do outro lado. É isso que temos que aprender aqui agora, nesse momento. Jesus de paz e bondade, auxilia-nos cada um, para que possamos sempre, Senhor, elevarmos o Teu amor na Tua glória, sabendo que o momento é divino, é maravilhoso, e que a paz e o amor de Jesus possam nos elevar sempre. Paz e amor no coração, com sabedoria, dedicação, auxiliando sempre da melhor maneira possível nas condições de cada um. Porque sabemos que cada um tem o seu caminho a seguir, o seu momento, a sua hora. Então, vamos tirar o melhor de cada um e com isso, caminharmos sempre para frente, elevando da melhor maneira possível o amor que Jesus nos ensina a cada dia, a cada instante, nos mostrando e nos ensinando as consequências através das nossas quedas, dos nossos dissabores, das nossas incompreensões, e que isso nos traga muito discernimento, muito entendimento, e com isso vamos seguir e aprender que a vida é maravilhosa, é a coisa que vamos lutar, é uma luta de aprendizagem de tudo. Que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, e que a bondade de Jesus ilumine a alma de cada um. Muita paz para todos.